eu vou chamar nosso primeiro painel. A temática é transformação da matriz logística, riscos e seguros intermodal, ferroviário, fluvial e cabotagem. Eu tenho aqui o moderador, que eu vou chamá-lo à frente, por favor, vamos recebê-lo, que é o René Ellis, por favor. Cadê ele? René, as boas-vindas são suas aqui na frente. Eu vou chamar seus convidados que estarão com você, tá bom? Vou fazer uma leitura de mini-bio dele. Engenheiro civil pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em geotecnia pela Universidade de Brasília, especialista em direito marítimo e portuário pela MLaw Academy. Atualmente, ele é especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, na função de superintendente de desempenho, desenvolvimento e sustentabilidade da agência, além da atuação nas áreas de regulação de serviços públicos, portos e navegação marítima e fluvial. Com vocês, José Renato Fialho. Só vou fazer já uma explicação. Todo mundo que for vir ao palco, venha pelo cantinho, né, que não estiver aqui na frente, até para a gente ter a dinâmica certinha das câmeras, que está tudo sendo gravado. E cuidado que a poltrona não pode ir para trás, porque tem um pequeno vão. E a gente vai pegar uma videocassetada, isso não é bom, né? Não é bacana. É engraçado, mas não é bom. Vamos seguir. Eu convido também mais de 36 anos de experiência no mercado de seguros brasileiro e do Cone Sul, atuando em empresas de seguros, corretoras e gestão de riscos, últimos 13 anos em cargos de gestão, com responsabilidades na avaliação e colocação do programa de riscos e seguros no grupo DHL no Brasil, desde maio de 2012, diretor responsável pela região América do Sul. Implementação do programa de prevenção de perdas, controle de perdas com auditorias em mais de 50 localidades no Brasil, Argentina e Chile. Vamos receber Guilherme Brockman. Bem-vindo. Obrigada, adoro o áudiozinho junto aí para subir, viu? Muito obrigada. Convido também engenheiro civil com ênfase em geotecnia, mestrado em infraestrutura de transportes pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, presidente da International Heavy Haul Association, também consultor MRS Logística, com 5 subdivisões de alto tráfego. Desde 2018, conduz pesquisas avançadas no Programa de Engenharia e Segurança Ferroviária da Universidade de Delaware, com foco na relação entre rigidez da via e o desenvolvimento de defeitos na geometria. Vamos convidar, por favor, Antônio Merhab. Como nós falamos, nós temos online também uma pessoa, por favor, se já puder colocar na tela para a gente dar os buenos dias para ele, afinal ele está direto do Chile com a gente, ele é CEO da Mass Container. Seja muito bem-vindo, Jorge Opazo Abalay, tudo bem contigo? Nos ouve? Olá, não sei se me vêem. Sim, muito bem-vindo, viu? Obrigada pela presença virtual, mas muito bem-vinda. Obrigada, viu? Ótimo, obrigada, prazer o nosso. Convidando também, então, ainda ao palco, por gentileza, ele que é líder de comercial e marketing da VLI Logística, Diego Zanella. Nesse momento, René, a palavra é sua, deixa eu passar já o microfone aqui para você. Eu vou pedir para a técnica, talvez a mesinha ficar ao lado, para não ficar à frente, talvez fosse o caso, se alguém pudesse puxar para cá, para ficar melhor, se a gente tiver depois, está no decorrer, porque está bem na frente deles. O René, você fica à vontade, o painel é seu, viu? Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu, antes de mais nada, quero pedir desculpa. Há um pequeno problema técnico, os monitores aí já vão ser ligados para quem está mais ao fundo, vai poder ter uma visão e um áudio melhor, ok? Perdoem por esse pequeno problema técnico. Bom, antes de mais nada, agradecer aqui aos amigos presentes, né? Fiz um esforço enorme, muitos viajaram, chegaram do aeroporto ontem, enfim, loucura. Mas muito obrigado a todos pela presença. E sem mais delongas, o tema que vamos comentar, basicamente, é sobre a matriz logística. E, de fato, ela, nos últimos anos, tem se modificado bastante, né? Ainda está, digamos, desequilibrada, diria eu, mas há uma tendência até 2035, num projeto que vai se comentar aqui, de equilibrar melhor essa matriz logística, não só
na questão de equilíbrio em si, mas também em outros aspectos importantes, que são ESG e emissão de CO2, né? E produtividade, fundamentalmente, né? Então, eu aqui queria pedir a Antônio, se você pode pegar o microfone. Antônio vai apresentar alguns slides interessantes que vou aproveitar de utilizar para introduzir o assunto. São alguns números novos e interessantes que o Antônio vai apresentar aqui rapidamente. E após essa breve apresentação, só apenas 7 slides, a gente vai poder debater o assunto, tá bom? Por favor, gente, pode colocar aí esse slide? Por favor, Antônio, fica à vontade. Alô? Alô? Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu agradeço ao convite, ao CIST, por essa oportunidade. Foi um prazer receber esse convite há um pouco tempo atrás. Ao Chaya, obrigado pelo convite também. René, muito obrigado. Bom, o René introduziu muito bem. A ideia é mostrar apenas alguns poucos slides sobre os aspectos gerais da matriz de transporte do Brasil para o futuro. Esse é um momento importante. O Brasil ele se coloca em cena de novo para a parte ferroviária. Eu vou trazer um pouco para a minha praia, né? Eu sou ferroviário. Mas a ideia é discutir que, na minha opinião, não existe competição. O Brasil é um país que precisa de investimento em todos os modos de transporte. Eu vou passar um pouco disso aqui para vocês. E os slides eu posso pedir, né, para passar. Bom, como eu falei, eu vou cobrir um pouco do geral. Aqui nesse slide de cima à esquerda, para mostrar a distribuição de transporte dos países. Assim, a gente tem ali a Rússia, o Canadá, são países com dimensões grandes para a gente poder comparar. Também tem um pouco da análise de Estados Unidos, também tem a China, mas, enfim, o Brasil, como foi falado, ele tem uma distribuição de transporte desequilibrada, né? A ideia não é aqui criticar o que já foi feito, é trazer soluções e oportunidades para o futuro. Esse país é um país de dimensões, que todo mundo já falou, continentais, é um país que precisa ligar regiões de produção, regiões portos. O Brasil não tem uma matriz que se liga eficientemente, nosso custo logístico é muito alto, o custo do Brasil, é esse o custo logístico nosso, e a ideia é que o Brasil cresça com consciência e gestão no transporte. O transporte é o que movimenta pessoas e cargas. Então, é o que gera essa possibilidade de movimentação. Também tem na área da direita, eu trago um pouco uma análise de emissão de gases e por tipo de indústria, no caso da indústria, no caso dos transportes, e também a comparação entre os modos de transporte. Você percebe que, de todas essas condições de transporte, a ferrovia é o que menos, né, emite CO2. Então, tem a discussão de como isso aí tem fóruns. Ano que vem vai ter um fórum no Rio para falar disso, evento internacional de ferrovia e sustentabilidade. E aqui embaixo um gráfico que mostra a relação entre a competição que costuma se falar entre rodovias e ferrovias, que tem muito a ver com a relação da distância do percurso com a quantidade que você transporta de carga. Mas essa competição, ela existe, isso é normal, mas depois eu trago um gráfico na direita para mostrar que como é que está o Brasil em comparação com os americanos, por exemplo, uma análise um pouco mais objetiva, né? A gente costuma falar que o Brasil ele tem uma relação... Os americanos têm 250 mil, mais ou menos, quilômetros de ferrovia. O Brasil tem mais ou menos 30 mil. Né? Uma relação de 7-1. Em época de Copa, esse número não é muito bom, mas é a relação que se tem hoje para a ferrovia com os americanos. Mas ela ainda é muito pior quando a gente compara rodovias lá com as nossas, em termos de quantidade. Eu falo federais, municipais e estaduais. Né? O Brasil tem 213 mil quilômetros de pavimentadas, então é quase 20 vezes que os americanos têm. Então, quando eu digo que existe a competição, existe, mas para o Brasil ela está muito longe de existir. A gente tem que integrar a matriz. Né? O Brasil precisa fazer que a logística seja eficiente. E, sinceramente, hoje ainda não é intermodal. Em alguns poucos pontos ela é, mas ela precisa ser muito melhor para a gente reduzir nosso custo logístico. Tá? Então, a relação para baixo de rodovias é 20-1. É muito pior que o 7-1. Né? Bom, por favor, pode passar. Bom, eu trago nesse mapa o mapa ferroviário mundial, para vocês terem uma noção de como é que está distribuída a ferrovia pelo mundo. Tá? Ali eu trago uma análise
por região, a Europa com a Rússia, porque a Rússia ela pega tanto a Europa como grande parte da Ásia, né? E também tem a África. Então, a gente compara ali, o mundo hoje tem mais ou menos 1 milhão de quilômetros ferroviários. Essa é a comparação. O Brasil tem 30 mil. Tudo bem, a gente ainda não consegue dizer que a gente tem uma matriz tão representativa nesse sentido, mas ainda assim, se a gente conseguir fazer que isso seja eficiente, conectar os polos, aumentar com certeza, a gente consegue ser mais eficiente e conseguir reduzir os custos logísticos, né? Mas aí você compara, por exemplo, alguns países como os Estados Unidos, até a Austrália, o Brasil precisa dessa ênfase também ferroviária, tá? Pode passar, por favor. E aqui eu trago um pouco do geral nacional de ferrovias. A gente tem a nossa malha dedicada basicamente para ferrovia de carga, grande parte, a gente transporta muito pouco passageiro, né? Eu falo intercidades e interestados, tá? Nossa malha é de 30 mil quilômetros, grande parte dela é bitola métrica e outra quantidade de bitola larga. E essa também dificulta um pouco essa nossa logística, porque você tem O que é bitola? É a relação entre 2 trilhos. Quanto mais larga, um vagão tem que ter maior eixo, que tem capacidade de circular ali. Então, a nossa ferrovia tem bitolas diferentes. Então, operam vagões e locomotivas diferentes. Então, para integrar isso também é um pouco mais complicado. Quem conhece Santos sabe que a linha é toda quase mista lá. Passa trem métrica e passa trem larga também em Santos. Mas, enfim, é pensar nisso também. Nossa quantidade de funcionários em termos de operadores é mais de 40 mil pessoas. A gente cresceu nos últimos anos grandemente em transporte, reduziu acidentes com as concessões ferroviárias. O Brasil tem 4 grandes ferrovias, né? Vamos falar VLI, Vale, Rumo e MRS, e ligam essas regiões de produção, mas ainda precisa de mais apoio, mais ferrovias operando. E o Brasil tem um projeto, como acabou de ser falado, para frente, que vou comentar um pouco mais. Pode passar, por favor. Bom, esse é um gráfico, basicamente, o Plano Nacional de Logística, ele tem uma visão de mais agora 12 anos para frente, 13 anos para frente. Ele se baseia em uma parceria público-privada, né, com matriz de transporte mais racional e eficiente, com investimentos que variam de 700 bilhões a quase 1,2 trilhão. E aí, tem vários cenários. Ele tem 9 cenários. O básico ali, o de baixo é o atual. Nossa matriz atual lá embaixo é de rodovia de 65%, 21% ferrovias, aí pode variar 22%, depende do 23%, depende da instituição que vai dar esse número. Tem a questão de cabotagem, hidroviária, mas, enfim, para cima você consegue ver que o projeto existe para equilibrar, até a gente comentou anteriormente com o Guilherme, essa pizza, né? Equilibrar essa distribuição, porque não pode acabar em pizza, mas tem que equilibrar essa distribuição de transporte nosso. E a ideia, existe um projeto com 9 alternativas que o Brasil pode. Que isso vai reduzir nossa matriz, nosso custo logístico, aumentar a relação de investimento, né? Então, a ideia é a gente investe hoje em infraestrutura de transporte 2,5% do nosso PIB. É muito pouco. A gente precisa investir muito mais em transporte. Mais que 10% é o nosso alvo de investimento, né, em relação ao transporte. A ideia também é reduzir o nível de emissões de CO2, porque com matriz racional você consegue ligar os portos e as regiões de produção mais eficientemente, e também tempo de transporte, tanto de pessoas quanto de cargas também. Essa é a ideia para o futuro do Brasil. Existe um plano, isso é acessado online, se vocês quiserem olhar esse PNL, Plano Nacional de Logística, tem 200 páginas, o governo fez agora ano passado e esse ano atualizou. É bem estruturado, tem toda a ideia e o pensado para o Brasil para os próximos 13 anos. Tá? Pode passar, por favor. Por fim, esse plano, de novo, tem cada cenário dos 9, com expectativas e explicações de cada um dos cenários possíveis para o Brasil. E aí vocês vão ver as zonas de produção interligadas, qual se investe mais e o motivo de se investir mais, porque não existe eu focar em um, eu tenho que focar nos que mais se aproximam do que eu quero para o futuro do Brasil. E existem alguns deles que se assemelham. Mas a ideia, de novo, é ter um projeto para o futuro, gestão de transporte que o país precisa. Um país como o nosso precisa nesse sentido. O último slide é o próximo. Tem mais uma aí? Da escada, por favor. Perdão. Agradeço aquele toque. Pode passar. Bom, o último, os projetos ferroviários, são vários. Depois podem ver o PNL acessar, vocês têm interligação das zonas de produção toda do Brasil.
Por favor, acho que esse é o último slide. Sim. Mas, enfim, obrigado pelo tempo. Era só para explicar essa relação para o futuro do país aí. Obrigado, muito obrigado. Só antes de dar sequência... Vamos sentar aqui, vamos começar. Pode levar. Obrigada. Eu peço imensa desculpa por um erro aqui. A gente tem tanta leitura, são tantos papéis, mas isso não conforma. Eu quero convidar, por gentileza, para compor. Ficou faltando uma cadeira aqui, gente, pelo amor de Deus. Não, tem, sim. Nossa, não, a cadeira tem, eu não chamei a pessoa. É de manhã, né, gente? Não, é a falta do café, gente, com certeza. Diretor executivo de subscrição da Sompo Seguros, por gentileza, Dailton Dias, para o palco. Perdoa, por favor. René, agora valendo mais, tá? Vamos lá, gente. Vamos agitar essa galera aqui, porque o tempo é exíguo. Atrasou um pouquinho todo o processo, mas tudo bem. Muito carinho com todos. Bom, obrigado pela presença mais uma vez. Gostaria de começar contigo, Guilherme. Dentro do cenário que se apresenta para os próximos 13 anos, né? Qual é a visão, você como um grande dealer de transporte? Olha, eu diria o seguinte... Hoje a pizza está totalmente errada se você comparar com o resto do mundo. Nós temos muito que evoluir. Foi muito bem dito aqui, o investimento de transportes em todos os modais em relação ao PIB, desde a década de 80, variava em torno de 0,2% a 0,3% do PIB daí para frente. Ou seja, a gente estava investindo 10% do que deveria investir e nos atrasamos na infraestrutura em torno de uns 40, 50 anos. Para buscar isso, eu tenho que investir 3, 4, 5, 8% daqui para frente nos próximos 20, 30 anos, para poder chegar a um equilíbrio. Tem muito plano, tem muita iniciativa boa, mas marcos regulatórios que estão entrando no ar, tanto em transporte rodoviário, que está no Senado, mas ainda não saiu, pode sair a qualquer momento, e nós optamos no Brasil pelo transporte rodoviário, infelizmente. E a gente tem hoje 1.700.000 quilômetros de rodovias, só 12% pavimentadas. Então, não sei, talvez se vocês se lembrem, eu sou das antigas ainda, né? Aquelas passava na Globo os meninos botando terra, tapando um buraco nas pistas para poder e pedir dinheiro para poder passar o caminhão. Isso é uma realidade. Quem conhece um pouco da realidade brasileira sabe que é isso. Saiu da ilha de tranquilidade do estado de São Paulo, que tem as melhores rodovias, o resto tem muito que ser feito. E mais, a gente tem uma costa maravilhosa que tem que ter mais navio para fazer cabotagem, a gente tem iniciativas fantásticas, mas muito mais no transporte de commodities do que a gente poder utilizar transporte de carga normalmente, que a gente poderia oferecer. Faltam conexões, efetivamente, portos, aeroportos, hidrovias, que a gente possa ter uma multimodalidade aplicável no país. Hoje é uma irrealidade ainda, tem muito que evoluir. E, como foi dito muito bem, o custo logístico para eu receber um copo desse em casa pode chegar a 30% do valor. É um absurdo. Então, por mais que a empresa que eu atuo queira prestar um serviço de primeira qualidade, com otimização dos custos logísticos, colocando, por exemplo, veículos elétricos, que a gente está modernizando toda a nossa frota no Brasil, que a gente tenha, a partir de 2024, já aviões elétricos que vão fazer carga de pequena, média distância, poluindo zero. A gente tem planos de reduzir em 50% as emissões até 2030 e zerá-las até 2050. Então, são objetivos que, se a gente não falar em logística integrada daqui para frente, a gente não vai chegar muito, muito longe. A gente tem que integrar melhor todos os modais, e aí a gente vai poder falar em multimodalidade e até chegando poder oferecer seguro multimodal, que hoje também é outro problema que a gente tem no país. Mas deixa eu aproveitar essa provocação sua, que do lado você tem uma fera nessa área. Adailton, como você vê, em termos de futuro,
as novas linhas de produto, que certamente deverão ser criadas pelo mercado segurador, para atender essa demanda futura também de pluralidade de serviços, de multimodalidade, de operadores logísticos, que são vários seguros, né, que são divididos dentro da companhia. Como você vê isso em termos de futuro para as companhias brasileiras? Bom dia, Renê, bom dia a todos. Olhando o mercado de seguros, vejo que hoje, tanto os corretores como as seguradoras, né, o mercado brasileiro está extremamente preparado. A gente não fica devendo nada ao mercado internacional. O mercado tem seguros bastante diferenciados. Na carteira de transportes, seja o modal que a gente vem atuar, e aí nós temos falado aqui do ferroviário, não devemos ter medo. Nós temos excelentes técnicos, pessoas altamente capacitadas, equipe de gerenciamento de risco, que vai se adaptar tanto ao gerenciamento de risco na parte rodoviária, que alguns anos atrás isso era inédito, ninguém falava, como na parte ferroviária, questão de portos. Nós, por exemplo, estamos pensando muito a questão de trazer algumas inovações com relação a seguro de embarcações, de grandes embarcações, nós chamamos de hull, também seguros de cibernéticos, porque tudo isso vai partir de uma logística muito integrada, muito dinâmica, que inclui vários modais. Então, toda essa tecnologia, isso não nos traz medo, traz muito otimismo, considerando que nós temos já um time bastante atualizado e preparado para todas as diversidades que tem e oportunidades. Eu tive no Japão, foi falado muito da parte ferroviária. A coisa que mais fiquei impressionado é pegar um embarque ferroviário no Shikazen, que é o trem-bala. Você senta a 250 km por hora, 300 km por hora, coloquei aqui um sorvete do lado para tomar, e o sorvete nem balançava, e cheguei tranquilamente. Não deu tempo de derreter, obrigado. Não deu tempo para derreter. Zanella, por favor, dentro da tua visão, o que você pode falar a respeito dessas futuras possibilidades que são fantásticas, de fato? Qual é a tua visão? Bom dia, Renê, Chaya, obrigado pelo convite, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, né, que fala que o otimista é tolo, o pessimista é chato, o bom mesmo é ser realista, esperançoso, né? Eu procuro olhar o copo cheio, né? Acho que o Brasil acordou, a matriz de transporte brasileira, ela é um obstáculo ao desenvolvimento econômico, né? Isso é uma questão, senso comum nosso. Acho que os últimos anos foram muito importantes. Acho que a gente tem algumas conquistas, né, que são sementes que foram plantadas e certamente a gente vai colher isso no futuro, né? Exemplo, eu vou me arriscar aqui a falar de outros modais também, além de ferrovia, né? Eu sou ferroviário há mais de 10 anos, né? Não com tanta competência técnica como meu colega aqui, né, mas na área comercial, na área de desenvolvimento. Mas eu vejo uma guinada, né, nos modais de alta escala, né? Então, medidas recentes, né, como a BR do Mar, que simplifica, né, o modelo da cabotagem no Brasil, faz com que ela possa acelerar a sua expansão de oferta, seja mais capaz de competir na costa brasileira. O Brasil é um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, então é muito importante, a cabotagem tem uma função muito importante. E as principais capitais são litorâneas. Exatamente, né? O Brasil está muito, a população, né, as indústrias muito concentradas na costa. Eu vejo as ferrovias com um papel importante de fazer a ligação mais radial do Brasil, né? Interior, costa, costa, interior. Porque o nosso crescimento, ainda bem, né, no setor agrícola e no mineral, está no interior do Brasil. As ferrovias elas têm uma função importante para fazer essa conexão, essa ligação. A gente teve outras medidas também para o nosso setor, né, como a renovação antecipada das concessões, que destravam uma série de investimentos, né? A última foi da MRS, nós estamos na fila com o nosso processo, as 2 concessões da Vale aconteceram, a Malha Paulista aconteceu. Isso é caminho para que a gente possa modernizar, ampliar a capacidade e fazer com que o Brasil, aquele desejo do PNL ali que o Antônio mostrou, ele se concretize no futuro. Ótimo. Meu querido José, para encerrar aqui o painel, até peço desculpa pelo tempo excessivo, atrasou o trânsito do mundo, então acabou atropelando um pouquinho, mas gostaria da sua opinião, né, como especialista nisso aqui, nessa visão global que estamos tendo aqui do futuro dessa matriz logística brasileira, por favor.
Bom, obrigado, René. Muito do que eu ia falar já foi falado aqui pelos amigos, o PNL, essa intenção de equilibrar a matriz. Eu começaria pela BR do Mar, né, que é uma iniciativa legal e regulatória que a gente está trabalhando dentro da agência, na regulação dela agora, em que a gente acredita que vai ter uma disponibilidade maior de serviço, né, trazendo a facilidade de trazer embarcações para o Brasil para fazer a cabotagem e aí ampliar os serviços. A gente enxerga que a gente tem carga, a gente tem uma demanda reprimida, né? Não é simplesmente aumentar a capacidade da cabotagem pegando carga de outros modais, não, tem carga que ela só se mostra viável com um modal que transporta de forma eficiente grandes volumes, né? Então, a gente está nesse processo ainda, não foi implementada a BR do Mar, e isso está... Sabemos disso, tem um longo percurso, né? Exatamente, ainda. Prometido novamente para esse final de ano a regulamentação pelo Ministério, aí vem para a agência para a gente adaptar nossas normas. Ótimo, ótimo. Mas muito a gente obrigado. acredita muito no futuro. Eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre um outro modal que nós regulamos, que a gente vem brigando há muito tempo, que é o fluvial, né? A gente, nos últimos 10 anos, a quantidade de carga movimentada no fluvial aumentou em 60%. Uau! Nós passamos de em torno de 50 terminais portuários nas hidrovias para 125 nesse período, tá? O que mostra que a demanda existe, mostra que o setor privado está investindo, porque todos esses investidores, essa carga, né, essa carga é transportada por empresas privadas, os terminais são privados, alguns terminais públicos, mas sempre com investimentos privados, em arrendamentos. Só que, por outro lado, a extensão navegada das nossas hidrovias, ela passou de 2013 de 22 mil quilômetros para 19 mil em 2020. Ou seja, diminuiu, né? Isso mostra que o investimento nas hidrovias, que é público, né, naturalmente o investimento público ele não está acontecendo. A gente está perdendo extensão navegada, né? E a gente não enxerga uma mudança nesse cenário, a não ser que a gente traga o privado. Okay. E aí a outra novidade é que a partir desse ano a gente passou a estudar, junto com o Ministério da Infraestrutura, a concessão de trechos hidroviários, né? Então, é trazer o privado para aportar recursos, para que a gente possa, primeiro, manter as nossas hidrovias, porque também o que é navegado hoje, a gente tem uma série de problemas, a gente tem uma falta de confiabilidade, principalmente em função de riscos climáticos, né? E para que a gente possa ampliar também a nossa malha, né? Então, acho que a partir do começo do ano que vem, a gente já está fazendo estudos e essa discussão vai ser aprofundada. Muito obrigado. Me permita convidar para finalizar aqui nosso amigo em Santiago do Chile, Jorge. ¿Me escucha? Hola. Sí, escucho Ok, perfecto. gracias. Jorge, tú como representas más container a nivel América Latina, incluyendo el sur de Estados Unidos y España principalmente también, que tiene creo que 19% de representación de tu revista. ¿Cuál es tu visión de esa matriz logística en América Latina para encerrar el tema de hoy? Yo lo escuchaba, espero que entiendan mi español y me disculpa por no hablar portugués y saludos a todos desde acá de Chile. Yo escuchaba la experiencia y veo con al sana envidia, no sé si se puede decir sana envidia, que Brasil tiene una estrategia definida respecto al cambio de matriz de logística. En Chile particularmente no hay intentos o por lo menos en nuestro país, y hablo también en Sudamérica, no hay estrategias claras respecto a cómo se va a hacer el cambio de matriz, entendiendo que es una necesidad
imperiosa, dado por, ¿no es cierto?, los costos que implica actualmente depender en Chile se depende un 90% del transporte de carga es vía terrestre y por camión, y esa dependencia nos tiene aspectos negativos, como lo es el tema del costo del transporte en Chile, es muy caro, y además lo altamente contaminante que es. Y esta situación que le expongo se replica exactamente en Perú, en Ecuador y hasta llegar hasta México, porque México es un país altamente ferroviario, porque también replica el modelo norteamericano. La situación actual, particularmente de Chile, es que no hay una estrategia clara respecto a qué se va a hacer con el cambio de matriz de transporte. Hay algunos proyectos, pero proyectos privados que se están tratando de implementar por la necesidad que tiene de hacer esta transformación. Una, por la operatividad, ¿no es cierto? Dado que hay empresas o multinacionales que han tomado ellos la rienda de hacer esta transformación, en el caso, un caso que es un proyecto que está tratando de instaurar un depósito de contenedores, de poner ellos una nueva línea ferroviaria para complementar su transporte, para no depender tanto del transporte de carga por camiones. Y las compañías mineras que también están apostando también por colocar nuevamente el transporte de sus mercancías a través de trenes. Ok. Pero más allá de eso, aún no tenemos, por lo menos nosotros que investigamos un poco este medio, no veo, perdón, la claridad o aún no tenemos la claridad hacia dónde va cada uno de los países. Ok, Jorge, disculpa te Solamente interrumpir, en este momento en Chile hay un paro de camioneros que tiene congestionado la matriz de transporte, está súper compleja. Ok. Jorge, muchas gracias por tu participación. Disculpa el tiempo exiguo, yo preciso continuar con el proceso aquí. Disculpen también por el tiempo, el tránsito atrapalhou todo mundo aqui e a coisa acabou atrasando, então eu preciso avançar com isso. Quero agradecer a presença de vocês, a ajuda que vocês nos deram, a presença é fundamental de vocês. Essas poucas palavras que vocês comentaram ajudou bastante a esclarecer o que há para o futuro. Obrigado pela tua dica aí, procurar na internet do Projeto Brasil, está fácil para todo mundo, quem quiser aprender mais. Obrigado. Muchas gracias. Vale. O que está falando aqui, Chaya, é que isso vai ser colocado na mídia do CIST, no site do CIST, todas essas informações para até compartilhar. Inclusive, se você me permite, posso colocar esses slides também à disposição de todo mundo aqui também, que é bastante resumido, mas está muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado. Peço uma salva de palmas aqui para o pessoal. Mas antes de ir embora, vou dar um pequeno brinde para vocês, por favor. Na realidade, eu vou pedir a gentileza de vocês descerem para a gente formatar uma foto aqui embaixo com todos e com o René ao centro, por favor. Aí já desçam com o brinde, que lindo, né? Vamos lá, isso. Com um beijezinho, meio rapidinho. A gente vai seguir bem o cronograma, tá, gente? Que está bem intenso, para que a gente possa fazer. Eu já vou convidar um painel especial muito rapidinho aqui, que tem algo especial para vocês mesmo. Por gentileza, se posicionem. Pode ficar. Quer que eu seguro? Isso. Nossa, quanto microfone? Alguém me ajuda aqui com os mics, por favor? Posicionados, por favor. René ao centro. A gente consegue colocar o nosso companheiro ainda está do Chile na tela, para que a foto fique com ele, porque ele fez parte do painel, por favor? Será que ele... Oh, isso! Coloca aqui de ladinho, porque ele faz parte do painel, né, gente? Está híbrido.
Me dá a aguinha, por favor? Dá licença. Obrigadinho, dá licencinha. E você também, mocinha, abaixa um pouquinho aí, só um pouquinho. As fotos. Obrigada, amor. Ó, tem 3 aqui. Afasta essas mesinhas pra cá. Tá aparecendo. Obrigada, gente. Uma salva de palmas. Muito obrigada. Sua aguinha. Nada. Pessoal, eu convido aqui à frente, por favor, o Chaya, o Alfredo Chaya, Paulo Alves, Amilcar Spencer e Mayra Monteiro. Por favor, uma salva de palmas para eles. Conduza. Obrigada, Vando. Valeu, viu? Tá ligadinho? Quer que eu veja?